Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração e nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Está muito boa essa leitura do livro. Se você não acompanhou, confere lá. A Poderosa Palavra de Deus. É o nosso canal no YouTube. Você vai acompanhar 40 dias de leitura da palavra e oração. E o tema de hoje é forte, hein? Aperta o cinto e senta aí na cadeira. Transformado pela verdade. A palavra está em Mateus capítulo 4, verso 4 e Atos 20 e verso 32. As pessoas precisam mais de que pão para a sua vida. Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. A palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham a necessitar. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é um processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, para nos tornar semelhantes a Jesus. Devemos preencher nossa vida com a sua palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra, porque ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas suas palavras que tudo veio existir. Sem elas, você não estaria nem vivo agora. Tiago observa e diz: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que Ele fez. Na verdade, nós somos as primícias de toda a criação. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrina. Ela é a palavra de Deus. Ela gera vida, ela cria fé, ela produz mudança, ela argumenta com o diabo, ela realiza milagres, ela cura feridas, ela edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera as adversidades, derrota a tentação, infunde esperanças, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante futuro eterno. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca subestime o valor da palavra. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como a comida. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para poder cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada de nosso leite, pão, comida sólida e doce como sobremesa. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Paulo fala disso nas suas cartas e Pedro nos aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles vocês cresçam para a salvação. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia num instante. Milhões de crentes são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para ser um ser saudável e discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua primeira prioridade. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atividades.
devo aceitar a sua autoridade, devo assimilar sua verdade, aleluia. E por último, e em terceiro lugar, devo aplicar seus princípios. Então vamos meditar no primeiro tópico. Segue aqui junto comigo. Primeiro, aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual eu ando para poder saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e os parâmetros que eu utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve ter sempre a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nas nossas escolhas em critérios um pouco duvidosos, como cultura. Todos estão fazendo isso, a tradição, sempre fizemos isso, a razão, isso me parece lógico, ou é emoção, parece-me a coisa certa, eu estou sentindo. Já ouviu alguém falar isso? Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado neste mundo. O que precisamos é de um critério perfeito que nunca nos leve na direção errada. Somente a palavra de Deus supre a nossa necessidade. Salomão nos lembra que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Tudo é útil para ensinar e ajudar as pessoas a se corrigir e mostrar-lhes como viver. Nos primeiros anos do meu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com as suas dúvidas sobre a precisão e autoridade da Bíblia. Em uma noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, a despeito das passagens confusas que ele não compreendia, daquele ponto em diante ele confiaria completamente na Bíblia como a única autoridade para a sua vida e ministério. Naquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério definitivo para a sua vida. Decida que, independentemente da cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como a autoridade definitiva em sua vida. Estabeleça que, antes de tudo, você vai perguntar o que a Bíblia diz a respeito e depois tome sua decisão. Determine que quando Deus mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer faça sentido para você, quer não, independentemente da sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação de fé pessoal. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Segundo ponto, devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar, eu devo preencher minha mente com ela, de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Você pode recebê-la, tê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. A primeira, você recebe a palavra de Deus quando você a ouve, aceita com uma postura aberta e receptiva. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossas vidas e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de repúdio: mente fechada, que é à beira do caminho, mente superficial, que é um solo pedregoso, e mente distraída entre os espinhos. E então ele diz: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Toda vez que você sentir que não está aprendendo nada com o sermão de um professor da Bíblia, você deve verificar sua disposição interior, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho quando você é humilde e receptivo. Tiago aconselha: em um espírito humilde, que é gentil, modesto, recebam de bom grado a palavra que é implantada e arraigada no coração, que tem poder de salvar a sua alma. Segunda coisa, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões têm acesso a ela. Apesar disso, muitos crentes não são dedicados à leitura da Bíblia, mas à leitura de outros conteúdos diários, como por exemplo, nos dias de hoje, a internet. Não é de se admirar que nós não cresçamos. Nós não podemos assistir à televisão por 3 horas
mas não podemos ler a Bíblia por 3 minutos, né? E esperar crescer. Como é que a gente quer crescer se dedicando às coisas erradas e até fúteis? Muitos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais leram de uma capa a outra de fato. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, você vai ler ela inteiramente uma vez por ano. Se você cortar um programa diário de televisão que dure 30 minutos e ler a Bíblia no lugar, você lerá ela inteira 2 vezes por ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Foi por isso que Deus orientou o rei de Israel a sempre manter uma cópia por perto de sua palavra. Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias de sua vida. Mas não se limite a tê-la por perto de você. Leia a Bíblia regularmente. Uma ferramenta simples, mas com grande auxílio, é o plano de leitura diária da Bíblia. Isso daqui tem vários aplicativos, inclusive na Bíblia online. Você pode baixar a Bíblia no seu telefone, Bíblia online. Você vai evitar que você fique saltando de uma parte para outra, negligenciando outra parte. Se você tiver interesse em uma cópia do seu plano de leitura, então você pode, inclusive, imprimir. E no livro o autor também tem um plano de leitura da Bíblia. A terceira coisa é pesquisar ou estudar. A Bíblia é uma forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia está entre 2 exercícios que adicionam ao da simples leitura: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se você não escreveu seus pensamentos no qual você está meditando em um papel ou num computador. O espaço não permite explicar os diferentes métodos de estudo da Bíblia e dos textos bíblicos. Então, muitos métodos estão disponíveis em livros de estudo da Bíblia, incluindo o que o autor escreveu há mais de 20 anos. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer perguntas certas ao texto. Existem métodos diferentes que usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar para fazer perguntas simples, como quem, o que, quando, onde, porquê e como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual torna as pessoas livres e continuam a estudá-las. Elas não esquecem o que ouvem, mas obedecem ao que o ensino de Deus diz. Os que fazem isso serão felizes. A quarta maneira de permanecer na palavra de Deus é relembrá-la. A capacidade de lembrar é um dom de Deus. Você pode pensar que tem a memória fraca, mas na verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos, imagens que são memorizados por você. Você lembra o que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles ajudam a resistir às tentações, decidir sabiamente, diminuir a pressão, ganhar confiança, dar bons conselhos e partilhar sua fé com os outros. A memória é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte você se torna. E memorizar as escrituras ficará mais fácil e você deve começar selecionando uns poucos versículos bíblicos deste livro, por exemplo, que sensibilizaram você, escrevendo em um pequeno cartão que possa levar consigo. Então releia em alta voz durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto trabalha, se exercita, dirige, espera ou mesmo na hora de dormir. Inclusive existem vários áudios de livros da Bíblia enquanto você dorme, palavras para meditar enquanto você dorme. Salmos, provérbios, tremendo. Os 3 segredos para a memorização das escrituras são relembrar, relembrar e relembrar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. A quinta maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela, o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém esvaziando a mente e deixando-se vaguear. Isso é exatamente o oposto à meditação bíblica,
Meditação é o pensamento concentrado. É necessário um esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente. Como já foi dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. A preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação é o mesmo, porém voltado para a palavra de Deus e não para um problema. Não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação de sua vida ou em torná-lo mais semelhante a Jesus do que a reflexão diária das Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, realmente nos espelhamos nos exemplos de Cristo. Somos, segundo a sua imagem, transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala sobre meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu aos que passarem a refletir na sua palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi de um homem segundo seu coração é que Davi adorava refletir na palavra de Deus. Ele disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para ter as orações respondidas e o segredo para uma vida bem-sucedida. Eu devo aplicar os seus princípios. Podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não faça nada do que você aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que apenas por termos ouvido ou lido ou estudado a verdade, nós iremos assimilá-la. Na verdade, você pode estar tão ocupado indo para a próxima aula, seminário, conferência, que não tem tempo de pôr em prática aquilo que você aprendeu. Você esquece o que aprendeu a caminho do próximo estudo. E se não pôr em prática, qualquer outro estudo bíblico vai ser inútil. Jesus disse: porquanto quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm a obedecer a palavra da verdade e não apenas ao conhecê-la. Jesus disse: agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade disso ser difícil ou mesmo doloroso. A verdade irá libertá-lo, mas a princípio poderá deixá-lo infeliz. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas falhas, de repente nosso pecado e espera que nós nos transformemos. Bom, faz parte da natureza humana resistir às mudanças. Então, aplicar a palavra de Deus é uma tarefa difícil, por isso é tão importante discutir as aplicações pessoais com outras pessoas. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um pequeno grupo de um estudo bíblico. Nós sempre aprenderemos com a fraqueza dos outros e jamais aprenderemos por nossa própria conta. Outras pessoas o ajudarão a discernir coisas que você teria deixado passar e aplicar a verdade de Deus de forma prática. A melhor forma de tornar-se um praticante da palavra é colocar no papel uma atitude efetiva resultante da sua leitura diária, estudo ou reflexão da palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo você na prática, algo que você de fato possa fazer e verificar, como se você estivesse dando um prazo final para fazer isso. Toda aplicação deve envolver o seu relacionamento com Deus ou o relacionamento com os outros ou o seu caráter pessoal. Antes de ler o próximo capítulo, passe um tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já falou com você e o que você quer fazer por meio da palavra que você ainda não começou a fazer. Então escreva algumas instruções práticas que o ajudarão a agir como se você de fato já estabeleceu. Você pode contar a um amigo para que ele possa então te acompanhá-la. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Hoje é o 24º dia.
pensando sobre o meu propósito. Tema para reflexão: a verdade nos transforma. Um versículo para memorizar. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 ao 32. Uma pergunta para meditar: o que Deus já me disse na sua palavra que eu ainda não comecei a fazer? Então, vamos praticar. Eu já escolhi aqui essa meditação, o que eu quero praticar das 3 coisas que nós meditamos: assimilar a verdade e pôr essa verdade em prática, aceitar a sua autoridade e colocar também em prática, e permitir com que a ação de Deus seja puramente genuína em cada quesito, desde que a gente observe como aplicar esses princípios. Então, vamos juntos. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, eu coloco nesse momento teus filhos e filhas que estão ouvindo este áudio. Amado Espírito Santo, nos ajude a ser transformados em ti, Senhor, pela tua verdade, mas não somente meditar nela ou assimilá-la, mas pôr em prática, Senhor. A tua palavra é o pão que nos alimenta, é o puro leite espiritual, como está escrito, Senhor. Ajuda-nos a fazer com a tua vontade, que o Senhor venha nos saciar e que haja o verdadeiro crescimento espiritual, que nós venhamos a substituir todas as mentiras de Satanás pelas verdades de Jesus, que nós possamos agora ser santificados por meio dessa verdade, Pai. Que o Espírito de Deus possa usar as palavras do Senhor para nos tornar semelhantes ao seu Filho, a Jesus Cristo, e não somente isso, que nós venhamos a estar plenos dessa palavra. Não somente isso, mas que nós venhamos a praticar, porque a palavra é viva. Senhor, que o Senhor nos auxilie em tudo, em nome do teu Filho Jesus. Visita cada área nesse momento das nossas vidas e com o poder do teu sangue, que nós venhamos agora a receber esta palavra, a ler, a pesquisar, a relembrar, a refletir sobre ela, Pai. Que o Senhor nos auxilie agora a escolhermos uma área que nós queremos praticar, pegarmos uma palavra, Senhor, e que nós venhamos a exercitar essa palavra a semana inteira, porque a verdade nos transforma. Nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém.